Olá pessoal, olá a todos que seguem aqui esse perfil da PUC do Rio Grande do Sul online. Vou começar já já uma live bem interessante, estou esperando todo mundo chegar por aqui. Espero que encontre vários dos meus amigos, dos meus alunos, das pessoas que costumam acompanhar o meu trabalho também. Para quem não sabe, eu sou Carla Tiepo, eu sou neurocientista, eu já tenho 25 anos como docente nessa área, como professora de neurociência. Minha história se deu na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mas mais recentemente eu tenho trabalhado em diferentes outras frentes de aplicação da neurociência, tanto em cursos de especialização, em diferentes instituições, como também à frente das minhas próprias iniciativas empresariais que levam a neurociência para tanto a educação quanto para o ambiente corporativo. Tá? Uma das coisas que eu mais gosto de falar é justamente o assunto que eu escolhi para falar com vocês, esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Então, vamos esperar esse pessoal chegar por aqui, esquentar, para a gente começar o tema, tá bom? Enquanto isso, eu convido vocês também a seguirem o meu Instagram, que é @carlatiepo, e também o Instagram do Instituto Conectomos, que é onde também tem várias das nossas iniciativas que eu gostaria que vocês conhecessem, tá bom? Bom, a live de hoje trata sobre um tema que eu acho que é muito delicado, porque ele está diretamente associado com uma ideia, que é a ideia da dinâmica emocional para o ser humano, que é uma das ideias mais controversas que a gente vive no próprio século XXI. Vamos começar a dar uma historiada nessa história, né? Contar um pouco das narrativas que estão associadas com a dinâmica emocional na espécie humana, porque ela realmente é bastante intrigante. Se a gente pensar lá atrás, lá na filosofia grega, no tempo, né, de Platão, de Aristóteles, até mesmo de Hipócrates, as emoções elas eram entendidas como alguma coisa da alma. Sempre a alma, a ânima, a emoção estavam de alguma forma coligadas e associadas. E quando a gente começou a discutir sobre cérebro, racionalidade, sempre o cérebro, a racionalidade estavam mais conectadas com o pensamento, com o raciocínio, com a memória, com a cognição, né? E todas essas dinâmicas que estavam associadas com o cérebro não tinham nada a ver com a emoção. De tal sorte que acho que um dos paradigmas mais importantes da sociedade moderna e contemporânea é colocar emoção e razão como polos opostos, colocar emoção e razão como coisas que são diferentes e diametralmente diferentes. De tal sorte que todas as pessoas eram orientadas, por exemplo, a tomar decisões com a razão, não deixar as emoções influenciarem a razão, não deixar as emoções tomarem conta. E também tem uma questão de gênero que foi bastante explorada nesse aspecto. Porque se de um lado a gente tinha a emoção como uma coisa feminina, como alguma coisa de arquétipos femininos, a razão era um pouco dos arquétipos masculinos, né? Então isso também entrou até mesmo numa guerra de sexos aí, quem sabe, né? Mas especialmente no ambiente corporativo ou na vida cotidiana, no trabalho, as pessoas são orientadas a deixarem as emoções de lado e viverem com a razão, tomarem decisões com a razão, pensarem com a razão, trabalharem com a razão. Chega-se até a sugerir que as pessoas deixem as emoções em casa, como se isso de alguma forma fosse possível. Mas vocês sabem que exatamente a ciência da qual eu na qual eu dediquei grande parte da minha vida, foi a responsável pela mudança desse paradigma. Muita gente não sabe disso ainda, mas eu vou contar essa história para vocês antes da gente começar a falar especificamente de gestão emocional, tá? Essa história começou a mudar muito na década de 80, mais ainda na década de 90. E no ano de 1995, houve a publicação de um livro que foi substancial para incrementar essa discussão.
Esse livro, escrito pelo neurocientista Antônio Damasio, chama-se O Erro de Descartes. E toda a discussão desse livro mostra pra gente que a base fundamental da nossa tomada de decisão, a base fundamental da nossa mensuração sobre o que é ganho, o que é perda, sobre o que é importante, sobre o que é relevante, onde estão as ameaças, onde estão as oportunidades, é exatamente o sistema emocional. O Damasio vai longe, ele nos mostra inclusive pacientes que sofreram lesões em áreas emocionais, em áreas que governam a dinâmica emocional. E essas lesões faziam com que pessoas que tomavam decisões do tipo decisões financeiras, traders, né? Ele tem um estudo muito importante com investidores da bolsa, com traders. E estas pessoas, depois dessas lesões em áreas cerebrais emocionais, passavam a ter uma performance horrível, uma performance no trabalho delas, que até então elas estavam praticando, muito ruim. E elas não tinham perda nenhuma no raciocínio, na cognição propriamente dita. A grande perda era justamente na emocionalidade, no reconhecimento da emocionalidade. E por que isso é assim? Porque o sistema emocional, gente, ele tá o tempo inteiro nos informando sobre qual é a natureza, qual é a dimensão daquilo que está acontecendo. E isso foi um ganho maravilhoso que os animais tiveram durante o processo evolutivo, especialmente entre répteis e mamíferos, entre répteis e aves. Não dá pra gente precisar muito bem, do ponto de vista evolutivo, quando é que essas coisas começam a acontecer, até porque, em geral, isso é um crescente, né, evolutivo, e a gente dificilmente consegue dar o corte, né, pra que hora que tem emoção, que hora que não tem emoção e tal. Mas nessa mudança de répteis para mamíferos e aves, os animais começam a ser capazes de desenvolver uma antecipação de eventos, e essa antecipação de eventos é papel do sistema emocional. Então, vamos pensar num exemplo bastante simples. Imagina que um animal que vive numa floresta, que ele já está acostumado a viver ali, ele tem um lugarzinho onde ele come, ele tem um lugarzinho onde ele toma água, ele tem a toquinha onde ele dorme, ele está lá com o grupinho animal dele. De repente acontece uma mudança nesse ambiente e acaba a água. Vamos pensar nessa hipótese. Acaba a água, por alguma razão específica, a água desaparece. E aí, esse elemento, né, de busca pela água passa a ser um desafio para esse animal. Vamos pensar que seja um coelhinho. Acabou a água e ele vai ter que achar uma fonte nova de água. Aí ele começa a explorar o ambiente, só que, obviamente, ele está explorando, buscando ali farejar aquele cheiro de terra molhada, né? E, ao mesmo tempo, ele está, né, com um olho no peixe e o outro no gato. Ele está, ao mesmo tempo, vendo se não tem nenhum perigo rondando, se não tem um cheiro de predador, se não tem alguma coisa nesse sentido, né? O pessoal tá pedindo para eu desligar o chat, né? Eu não sei muito bem como fazer isso, alguém sabe me orientar, porque eu posso mesmo desligar, mas eu não achei. Eu até procurei essa função aqui. Pronto, agora eu achei. Quer ver? Vamos ver se funcionou. Não funcionou nada. Funcionou? Não funcionou nada. Veio só uma... Vamos lá, alguém escreve aí pra mim de que jeito que eu posso fazer isso da melhor forma possível. Eu vou acabar fazendo bobagem. Por enquanto nada. Bom, eu vou seguir meu jogo aqui porque não dei conta de achar que o lugar... Eu nunca desliguei o chat nas minhas lives, então vou tocar, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o animal procurando aquela fonte de água, e ao mesmo tempo ele está prestando atenção para ver se não vem um predador, certo? E aí, gente, o que acontece? Ele continua procurando aquela fonte de água, vai devagarzinho e começa a aparecer um cheirinho de terra molhada, um cheirinho de coisa úmida. E isso empolga o animal, porque ele está justamente procurando aquilo. Começa a dar uma emocionalidade de excitação, ele fica motivado, ele dá uma acelerada.
E, obviamente, o predador sabe disso, porque o predador também vive naquele ambiente e sabe exatamente quando é que ele pode dar o bote. Então, tá lá o predador procurando que hora que esse animalzinho, esse coelhinho vai se empolgar e vai se distrair e começar a correr em direção à fonte de água e se debruçar ali para tomar água, porque ele está com sede. É justamente nessa hora que o predador chega. E aí, gente, pode acontecer o pior. Ele pode pegar o coelhinho e acabou a brincadeira. Esse coelhinho não vai aprender nada nesse dia, porque ele nem vai viver o próximo dia. Mas se ele conseguir fugir, se ele conseguir sair na correria, se enfiar numa toca, e o predador atrás, eles vão viver ali momentos de intensa dinâmica emocional, ambos, né? A excitação ali do predador, querendo pegar o coelhinho de qualquer jeito, e o coelhinho na toca, conseguindo fugir daquela situação. Nesse exato momento, todo um processo de construção de memória e de aprendizado está em curso. Está acontecendo de forma muito vigorosa. Por quê? O coelhinho está ali dentro da toca, relembrando, passando tudo o que aconteceu, e não é de forma consciente, simplesmente todos aqueles eventos estão frescos ali na mente dele. Isso é uma mente inconsciente, o que é mais esquisito ainda. E aí, o que ele começa a fazer é justamente construir um conjunto de memórias com um reforço daquela sensação emocional que ele está tendo naquele momento, de que, ok, desse jeito eu consegui fugir, mas eu não posso mais tomar água nesse lugar de jeito nenhum. E aquele timing do predador, eu preciso tomar cuidado, e eu aprendo tudo sobre aquilo, que essa emoção vai servir de guia para que ele, nas próximas oportunidades, não sofra aquela mesma dimensão de ataque. Então, vai acabar que nesse momento a raposa, o predador, vai sair, ele vai perceber que ele já pode sair da toca, ele vai farejar ali fora, não vai sentir cheiro de predador e volta a procurar água, com mais sede ainda do que ele já estava, né? Agora ele está completamente resfolegado, precisando urgentemente tomar água. Mas se ele chegar perto de novo daquela fonte de água onde tinha o predador e aquele clima se estabelecer novamente, virá uma reação emocional, vai dar taquicardia, ele vai sentir a memória emocional e não vai procurar água naquele lugar. Então esse é o papel da emoção. A emoção não foi feita na natureza para deixar a gente frágil. A emoção não foi feita para deixar a gente numa situação de vulnerabilidade. Só que a gente acabou fazendo isso. E a gente fez isso do ponto de vista cultural. O que foi acontecendo com a humanidade? A humanidade começou a criar regras, leis, cultura, para que a gente fosse alguns fracos e outros fortes. A questão de gênero é que volta para essa história, né? Porque o homem que é homem, ele não tem medo, ele não chora, ele não se fragiliza, ele ataca sempre, ele sempre tem força. E a mulher sabe da sua fragilidade e se protege. E aí, obviamente que eu estou usando isso como uma dinâmica de cultura, né? Não tem nada a ver, nesse momento, pensar nessa dinâmica, né? E a Gilda fala assim, um instinto nesse caso, então. Não é instinto, porque eu aprendi. O instinto que a gente considera é o que vem de geração a geração, que eu aprendo com os meus pais, porque muitas vezes vem da minha própria genética. Isso foi uma experiência que produziu um aprendizado. E é por isso que a emoção é tão valiosa, porque ela permite que, neste ambiente onde eu estou vivendo agora, eu aprenda sobre ele. Esse é o valor da emoção. É uma das ferramentas mais importantes para a construção de memórias. Só que a gente desconsidera isso. Mas a gente sabe disso, porque os eventos que têm maior dinâmica emocional na nossa vida são aqueles que a gente não esquece nunca. São aqueles que a gente definitivamente nunca sabe, você pode acontecer assim, de você não lembrar dos detalhes, mas você sente aquele feeling. Em geral acontece muito com o sistema olfatório, vocês já devem ter sentido isso. Você está num lugar e você sente um cheiro, pode ser um perfume, pode ser uma comida, e aquilo já te emociona. Você já sente alguma coisa, ou você se sente perturbado, ou você sente uma excitação, você sente alguma coisa. Já vem aquela coisa visceral que é a resposta emocional. Só que você nem sabe o que é ainda. Por quê? Porque o sistema emocional ele é mais rápido do que o sistema cognitivo, do que o sistema de identificação da nossa sensorialidade. E ele está
estruturalmente conectado com essa qualificação do ambiente. Então, vamos lá. Já que vocês acompanharam meu raciocínio até aqui, espero eu, a emoção é um qualificador do ambiente que vai nos dizer se as experiências que nós vivemos são ameaças, são oportunidades, se são desafios, se são riscos, se são tranquilidade. É esse range de qualificações que a emoção é capaz de fazer. Então a gente pode ir de -1, quer dizer, a coisa mais negativa que a gente já viveu, até +1, que é a coisa mais positiva que a gente já viveu. A coisa mais excitante que a gente já viveu. E aí, entre esse -1 e esse +1, pessoal, tem todos os ranges, tá? Tem a coisa mais absurda, tem coisas que são inclusive 0, que são neutras, tanto faz. E digo mais, a gente vai mudando esse nosso qualificador ao longo da vida, porque tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que quem me falou foi uma pessoa que perdeu a mãe de forma muito trágica, muito precoce, e que ela estava... era uma dermatologista, e ela um dia falou pra mim assim, eu apliquei um pouco de botox aqui em mim e tal, eu falei, brinquei, né, disse assim, mas puxa, injeção na testa, tem gente que nem de graça, né, você sozinha vai lá e faz a aplicação de botox. Aí ela disse assim pra mim, Carla, depois que a gente perde a nossa mãe, eu tenho minha mãe ainda, né, e ela disse assim pra mim, depois que a gente perde a mãe, nada mais dói tanto quanto doía antes. Quer dizer, ela me disse assim, a dor é uma coisa relativa, porque a gente vai comparando as dores. Você já deve ter percebido isso, porque a gente vai mesmo mudando com a idade de qualificação. E tem muitas coisas que mudam, porque se você tiver, dependendo, nós mulheres, né? Dependendo do ciclo menstrual que a gente tiver, a gente sente diferente, dependendo da idade, dependendo do humor, dependendo de vários elementos que a gente constrói na vida da gente, a gente vai mudando a nossa qualificação emocional. E essas mudanças estão diretamente associadas com as experiências e com o amadurecimento emocional. Mas vamos lá. O que está acontecendo com a gente agora? Qual é o desafio que a gente está enfrentando? Fundamentalmente, nós estamos enfrentando alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja. Mesmo que a gente tenha narrativas da gripe espanhola, da peste negra, essas coisas foram diferentes daquelas que a gente está vivendo hoje. E algumas razões existem para isso, porque tem questões como a velocidade de disseminação. Imagina que quando a gente vivia, né, vamos dizer, 1918 mesmo, teve a tal da gripe espanhola. Quanto tempo demorou para que os navios cruzassem os oceanos e levassem a doença de um lado ao outro? Anos, né? Foi um ano inteiro, porque você tem as tropas americanas que atravessaram, foram lutar na Europa, levaram a gripe para lá, aí depois se espalha, aí chega no Brasil. E a informação que ninguém tinha acesso, né? Informação super entruncada, difícil, complicada de chegar, ninguém sabia. Hoje, lá em Wuhan, começou a ter meia dúzia de mortes, o mundo inteiro está sabendo do que está acontecendo. E o pior, como tem muita gente produzindo informação, divulgando informação e multiplicando informação, a gente não tem uma fonte única fidedigna de informação. A gente tem uma polifonia. A gente tem um monte de informações simultâneas que não permitem que a gente tenha nem uma dinâmica emocional única. A gente fica oscilando entre dinâmicas emocionais. Tem hora que a gente tem mais medo, tem hora que a gente tem menos medo, tem hora que a gente acha que é uma bobagem, tem hora que a gente acha que não precisa, tem hora que a gente acha que precisa, tem hora que a gente acha que vai morrer, tem hora que a gente acha que os outros vão morrer, tem hora que a gente acha que vai explodir tudo. A gente está vivendo, inclusive, uma inconstância por conta da gente também não ter parâmetros para entender o que é que está acontecendo. Então, gente, é quase como, obviamente que a comparação é muito esdrúxula, eu peço desculpas por isso, mas é quase como a gente estivesse saindo da nossa toquinha lá, o coelhinho, de forma meio ingênua, meio sem saber o que está por vir, com medo de encontrar o predador, se sentindo levemente ameaçado, mas não tem a menor ideia se vai aparecer um predador, se não vai, porque a gente não tem experiências anteriores para isso.
Então o que a gente faz? A gente usa experiências que a gente acha que são parecidas, que a gente acha que são semelhantes, porque de verdade a gente não tem recurso para isso. E aí as reações são as mais diversas possíveis. Tem gente que, por causa do medo, obviamente, desenvolve toda uma síndrome ansiosa, toda uma síndrome de pânico, toda uma síndrome associada a uma dinâmica emocional que é uma coisa desmedida. Não estou dizendo que não é verdadeira, ela é absolutamente verdadeira, mas ela é desmedida por quê? Porque a gente não tem parâmetros para medir, para balizar, para dar a métrica adequada para aquilo, certo? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma resposta que é desproporcional. Vai ter gente que vai fazer uma dinâmica que a gente chama de contrafóbica, que a gente vai pegar o que é todo o nosso medo e transformar em agressividade. Transformar imediatamente numa resposta agressiva. E essa dinâmica emocional faz com que a gente não use a emoção da forma correta. A gente está usando a emoção de forma a justamente se desequilibrar. Justamente usar a emoção para nos fragilizar. Então a emoção deixa de ser ferramenta. Ela passa a ser justamente aquilo que as culturas vêm entregando, de que a emoção é uma fragilidade. Mas vocês sabem por que a gente acredita que a emoção é uma fragilidade? Vamos remontar a nossa infância, vamos remontar o jeito que a gente se desenvolve desde pequenos. Pensa comigo, quando você é pequeno e sente medo de alguma coisa, o que geralmente você ouve? Besteira, bobagem, isso não importa, isso não tem nada que ver com a realidade. Não existem jacarés embaixo da cama, não existem monstros no armário. Não precisa, isso é bobagem, menina. Para de chorar, para com isso, não reclama. Quer dizer, a gente é sempre desqualificados, certo? Em relação à nossa emocionalidade desde que a gente é pequeno. Então a gente não sabe do que a gente deve ou não ter medo. A gente não tem validação da nossa emocionalidade. Depois a gente fica eufórico porque vai viajar para a escola e fica feliz da vida. Porque para com isso, menina, que bobagem, é uma viagenzinha, que bobagem. Concentra aqui, foco, arruma suas coisas. Para com isso, vai dormir. De novo, uma desqualificação da emoção. Daí, tá vivendo um pouco mais velho, começa a se sentir um pouco deprimido, começa a ficar com pensamentos ruins por causa da adolescência. De novo, mimimi, isso não é importante, para com essa bobagem. Então, a vida toda, a nossa emoção é desqualificada. A nossa emoção é desqualificada. Quando ela vem, a gente não sabe o que fazer com ela. A gente não consegue nem acomodar, a gente não consegue usá-la como parâmetro, a gente não consegue viver a nossa emoção de forma tranquila, de forma harmônica, e aí a gente se sente absolutamente desequilibrado. Por quê? Porque vem uma emocionalidade que a gente não sabe dar vazão para ela. A gente não sabe qualificar, a gente não sabe compreender por que ela está dessa forma, por que ela é tão forte. Vou dizer para vocês o que tem acontecido comigo. Imagino que alguns de vocês estão assim também. Eu paro tô aqui, né? 3 semanas já que eu tô em casa. A gente começou a parar de trabalhar, tal, na minha empresa, todo mundo para casa no dia 13 de março. Então já estão completando quase 3 semanas dentro de casa. Eu fico bem, tal, daqui a pouco eu paro para prestar atenção em mim, eu tô como se fosse com um bolo no meio do peito. Como se eu tivesse engolido uma pedra e a pedra parou aqui no meio da garganta e eu estou sentindo aquele peso. Aí eu começo a pensar, gente, o que está acontecendo? Será que eu estou com falta de ar? Será que eu estou com Covid-19? Será que eu preciso procurar um médico? Melhor ver a minha temperatura, melhor ver se eu estou tendo calafrio. Estou falando de mim mesma. Aí eu falo, não, cara, isso é ansiedade. Isso é o receio que você tem de não saber o que tem por vir, de não conseguir usar o seu cérebro preditivo, porque o nosso cérebro tem capacidades preditivas, né? Imagina, quantas vezes você não fica simulando o futuro? Você não fica pensando, o futuro é isso, o futuro é aquilo, o futuro daquele jeito, e fica tentando construir futuro? Então, nesse momento a gente não está conseguindo construir cenários de futuro. Então a gente fica com essa dinâmica emocional super forte, super robusta, que a gente não sabe dimensionar. Aí, tá, não é Covid, eu não tô com falta de ar, eu não preciso ir pro hospital, é só ansiedade, é só o medo do porvir. Legal, vamos
respirar, vamos pensar, vamos ver, vamos conversar, vamos falar com alguém, né? Vamos organizar a casa, vamos pensar em coisas que a gente estava querendo fazer que não fazia porque não conseguia parar em casa, vamos pensar em pessoas que podem estar precisando conversar, vamos entrar numa live para ouvir uma neurocientista falando sobre alguma coisa, vamos mudar o cenário. Porque se você fica alimentando aquela falta de capacidade preditiva, essa é uma das principais inseguranças que o cérebro tem. Por quê? Se por um lado a emoção marca eventos que nos aconteceram no passado, a nossa consciência e as nossas funções executivas cerebrais trabalham para poder predizer o futuro, para poder olhar para frente e entender o que vai acontecer. E é por isso que a nossa consciência nos é tão cara, que a gente gosta tanto da nossa função consciente, porque ela é quem nos alivia dessas dinâmicas, né? Aí o pessoal está comentando insônia, ansiedade e tal. É lógico, porque se você deita na cama e o seu cérebro preditivo não consegue chegar a uma conclusão do que vai acontecer no futuro e não consegue de forma alguma dimensionar o que ele vai fazer para sair dessa situação, como é que ele vai resolver a questão do dinheiro, como é que ele vai resolver a questão do trabalho, não tem mais como esse cérebro preditivo encontrar uma dinâmica emocional para poder dormir. A gente só dorme quando a gente relaxa. Uma das coisas mais importantes da dinâmica emocional é a dinâmica dos neurotransmissores. E olha que coisa interessante. A melhor dinâmica de neurotransmissores que a gente pode ter é ter, obviamente, energia. E aí quem vem é a noradrenalina, que nos dá energia, que nos dá pulso, que nos dá força. Precisamos ter dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, que fala a respeito de quanto que eu estou endereçado, estou envolvido com alguma coisa, né? Então sobe noradrenalina, sobe dopamina, eu me envolvo numa tarefa que vai me trazer um bom resultado, isso me traz serotonina, então eu tenho uma dinâmica de serotonina super forte, e por fim, no fim do dia, quando eu vou dormir, eu preciso que tudo isso se transforme em acetilcolina. Isso é a dinâmica do dia a dia de um indivíduo saudável, com uma saúde mental e emocional adequada. O que está acontecendo? Um monte de adrenalina, porque eu tenho ansiedade, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou me sentindo ameaçada, porque eu estou em risco. Da adrenalina, noradrenalina. Sem dopamina nenhuma, porque eu não consigo focar numa ação que vai me trazer um bom resultado. Não consigo. Fico sem, a coisa mais sem recurso, né? Daí, não vivo uma dinâmica de serotonina. Por quê? Porque a serotonina só vem quando eu alcanço os resultados. Como eu não tinha motivação para buscar nada e não encontrei resultado nenhum, nem resultado profissional, nem afetivo, nem, nenhum deles, né? Então, eu não vou para a serotonina. Eu não consigo viver uma dinâmica de serotonina. E aí não vem a calmaria da acetilcolina. Eu fico parada onde? Na adrenalina, tentando achar alguma coisa que me tire dessa dinâmica de ansiedade, de nervosismo. Não tem quem dorme, não tem quem tem paz, não tem quem coma, não tem apetite, né? Ou tem apetite demais, porque às vezes sobe a noradrenalina e essa noradrenalina alta traz uma dopamina focada, por exemplo, em comida, que é uma das coisas que acontece comigo, né? Eu tô até agora meio gordinha por causa disso. Já tem, sei lá, uns meses que eu tô tentando brigar com essa dinâmica da dopamina, né? Do alimento, porque a vida é confusa, certo? Mas agora, mais do que nunca, a gente está vivendo essas dinâmicas. Então as pessoas sobem a alimentação, aí começam a ficar chateadas porque estão comendo muito, aí comem chocolate, bom, confusão geral, né? Então, pessoal, qual é o recurso? O cenário parece que vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar, né? Esse cenário onde a emoção não é minha amiga. A emoção está sendo minha inimiga. A emoção está me fragilizando. Como é que eu transformo a emoção em minha amiga? Como é que eu faço essa emocionalidade ser a fonte de informações? Legal. Primeira coisa, todo mundo está com medo. Eu acho engraçado esse negócio de a pessoa falar assim, não, eu não tenho medo, tá tudo bem e tal. Quando a gente fala que alguém, fulano tem medo de avião. Vamos lá, vamos falar de medo? Vamos falar de medo. Só os outros têm medo de avião, você não tem. Mas eu nunca vi, e olha que eu ando de avião, hein?
Vivo viajando pelo país aí, porque a gente dá aula pra tudo quanto é lugar. Nunca vi, na hora de decolar, na hora de aterrissar, as pessoas ficarem batendo papo, conversando. Não existe. Subiu o avião, fica todo mundo quieto assim, ó. Com aquele olho. Aí vai descer. Fica quieto. Também. Tudo parado. Tá todo mundo com medo. Mas tem mais pessoas que têm uma dinâmica de entrar em pânico e dar uma dinâmica de ameaça para aquela situação que é muito maior. E aí, gente, isso não tem nada a ver com o avião, sabe? De verdade, não tem nada a ver com o avião. O avião é só um bom lugar para a gente sentir medo. Como assim? A gente pode sentir medo de andar de avião e ninguém vai dizer que a gente é louco. É diferente daquela criança que tem medo do jacaré embaixo da cama ou do monstro dentro do armário. Essa aí todo mundo vai dizer que é maluco, que não tem sentido. Agora, ter medo de avião tem sentido, não tem? Todo mundo aceita. Medo de avião, todo mundo aceita. Então, quando você se manifesta de forma exacerbada com medo de avião, o que significa? Significa que o avião está sendo o canalizador de um medo que muitas vezes você não consegue dimensionar qual é. Entendeu? Você não sabe o endereço que tem aquele medo. Às vezes é de outra coisa. Às vezes é o medo de não ser capaz de se desenvolver profissionalmente, de não se sentir amado. Várias outras formas de medo. Mas esse medo acaba canalizando aonde de fato as pessoas aceitam que você tenha medo. Então olha o que está acontecendo hoje com a gente. Quer situação mais aceitável para você ter medo do que uma pandemia? Que milhares de pessoas estão morrendo, que milhares de pessoas estão sofrendo uma condição de angústia respiratória, que é um jeito que ninguém quer morrer, né? Com angústia respiratória, com dificuldade de respirar. Quer coisa mais passível de dar medo do que isso? Ou, como o outro está dizendo, o desemprego, as contas para pagar. Quer momento mais propício para sentir medo? Pois bem, o que vai acontecer? Todos os seus medos, todas as suas inseguranças, tudo que você não conseguiu trabalhar ao longo da sua vida toda, vão vir à tona agora. Todas as suas fragilidades vão ficar à flor da pele. Então, é muito mais importante a gente trabalhar a nossa capacidade de compreensão da real situação que a gente está vivendo, do que deixar todos esses elementos que nos fragilizam agirem ao mesmo tempo. Nós precisamos, fundamentalmente, encontrar o que é desafio nessa perspectiva. Porque tudo que é ameaça, a gente já compreendeu. Elas são verdadeiras. Todas elas estão aí mesmo, estão batendo na porta mesmo. Ninguém vai ficar passando pano e dizer que não, isso não existe, é besteira. Porque quem faz isso é um negacionista, é uma pessoa que não tem noção alguma do que é a medicina, ou do que é uma pandemia, ou do que é uma condição como essa que a gente está vivendo. Né? Isso é sério e é mesmo. Mas, entrando em contato com o que é de verdade, o que tem de oportunidade? Antes disso, o que você pode fazer para reconhecer os desafios que existem nessa situação? O que tem de desafio nesse momento que pode fazer com que você mude muitas vezes dinâmicas que você não conseguia mudar quando você estava longe disso tudo? Se você está trabalhando home office, ou se você não está trabalhando, ou se você... Veja que exemplo interessantíssimo. O que aconteceu é óbvio que é de uma dimensão completamente diferente da dimensão individual. Mas só para vocês entenderem a ideia. Reparem que, ao mesmo tempo que existe um varejista, né? Não vou dar marcas nem nomes para não puxar sardinha de ninguém, nem também jogar pedra em ninguém. Imagine um varejista que resolveu que vai fechar as lojas, que vai mandar as pessoas embora e que vai ficar reclamando na internet sobre que as pessoas não vão indo trabalhar. E um outro que imediatamente coloca em ação um plano incrível de se transformar num portal de e-commerce. O que é diferente desses dois? Basicamente, um estava se preparando para um momento, para um desafio, para uma situação.
E outro está preso no passado, está preso nas coisas como elas eram. Veja, não vai mais acontecer como elas eram, mesmo que a pandemia acabe. Porque muitas coisas foram mexidas, muitas coisas foram tiradas do equilíbrio. Então a única coisa que nós precisamos fazer é projetar futuro, no sentido de construir esse futuro, no sentido de perceber o desafio, encarar o desafio, fazer exercícios do desafio. Esse desafio muitas vezes, gente, pode ser se perguntar como é que eu posso ajudar as pessoas nesse momento que eu estou aqui com o recurso que eu tenho. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer pela coletividade? Daqui da onde eu estou, olhando o mundo da onde eu estou olhando? Isso já é pensar em desafio. E eu te asseguro que quanto mais você pensar em desafios, menos tempo, menos espaço vai ter para você ficar pensando nas ameaças, para você ficar achando que as ameaças são sempre do mesmo tamanho e do mesmo jeito. Mudou o ambiente, mudou o cenário, as peças mexeram, o jogo mudou. Essa mudança de jogo, obviamente, vai trazer desafios e oportunidades. Quem ficar preso na ameaça não terá como ver essas oportunidades. Isso serve para qualquer pessoa, para qualquer nível de relação que ela tem com a vida. Pode ser uma pessoa que vive sozinha, pode ser uma pessoa que tem filhos. Pode ser... Imagine a quantidade de mães e pais que estão tendo a oportunidade, ou quem sabe o desafio, de acompanhar mais de perto a educação dos seus filhos. De perceber mais de perto que seus filhos têm dificuldade de concentração, de estudo, que tem excesso de tela. Acompanhar de perto como que a sua casa é gerenciada no dia a dia. Isso é um elemento. Outro elemento, as pessoas que não tinham trabalho e que podem encontrar oportunidade de trabalho nesse novo momento. Pessoas que viviam numa comunidade que era egóica, que estava todo mundo no seu canto e que começam a perceber o valor de estarem juntos. O quanto que essa coletividade pode ajudar a resolver outros problemas. Mudou, o jogo mudou, as peças mudaram. E não é tudo que ficou ruim. Uma parte das coisas é medo, é ameaça, é impossibilidade, é freio de mão puxado. E uma outra parte é a vida mexendo. É o jogo virando. Então muitas coisas vão aparecer que vão ser, sabe, desvendadas com essa mexida de areia. Bateu vento, a areia mexeu. Agora vão aparecer novas coisas. E a gente tem que ter olhos para ver essas coisas. Porque é isso que vai nos trazer uma dinâmica emocional de qualidade para esse momento. Caso contrário, nós vamos ficar absolutamente presos no medo, na ansiedade, no pânico. E esse lugar emocional é um lugar onde a gente só tem duas reações. Ou a gente foge, ou a gente ataca. E nenhuma das duas é boa para o momento que a gente está vivendo. Na história da humanidade, na história dos mamíferos, na história dos animais sociais, a gente sempre conseguiu resolver os nossos problemas através da coletividade. O que vinha acontecendo com a nossa humanidade é que nós estávamos agravando as dinâmicas egoístas, egóicas. Nós estávamos sempre reforçando o eu, o recurso para o próprio indivíduo, tentando fazer com que cada um de nós fosse autossuficiente. E aí, gente, é muito importante a gente desenvolver a perspectiva de trabalhar na coletividade. Né? Somos seres sociais. Trabalhamos e vivemos através da coletividade. E mesmo que você esteja sozinho na sua casa, sozinho no seu apartamento, isolado ou confinado, como é o meu caso, né? Porque a diferença de isolamento e confinamento é que no confinamento você engorda, e muito. Mas, brincadeiras à parte, independentemente de aonde você estiver, de que forma você estiver, a coletividade está fora, precisando que a gente esteja unido no sentido de um objetivo comum. Essa é a grande oportunidade de mudança, essa é a grande oportunidade de conexão que nós nunca tivemos de forma tão forte. Veja, em momento algum, em situação alguma, nós faríamos um exercício social de levar as pessoas para dentro de casa, de fazer as crianças estudarem online, trabalhar em home office. A gente não faria esse experimento em hipótese alguma.
fomos forçados a fazer. Será que a gente não vai ter resultados disso que a gente possa aplicar, inclusive? Será que as pessoas precisam todos os dias mesmo ir trabalhar, né? Na empresa? Ou se ela ficar 2, 3 dias fazendo home office, ela vai ser mais produtiva? Isso é um experimento que as empresas nunca fariam nessa dimensão, desse tamanho. E as crianças precisam ir todo dia para a escola? Né? Ou seria muito bom e propício que pais e crianças ficassem em casa trabalhando e estudando juntos para aprenderem um com os outros. Que a criança vê o pai trabalhando, né? O pai ver a criança estudando. São oportunidades que a gente nunca ia experimentar se a gente não estivesse vivendo essa situação, né? Então, pessoal, eu quero de verdade, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, eu já estou aqui uma tagarela, 40 minutos falando sem parar, mas fundamentalmente o que eu queria trazer para vocês é uma dimensão de que as nossas emoções são parâmetros para que a gente possa ir percebendo a nossa dinâmica e nessa percepção da dinâmica a gente vai monitorando. Então tá, tô ficando com o peito um pouco mais apertado, por que eu tô ficando com esse peito apertado? Qual foi o pensamento que me veio que me desestabilizou? Qual foi o que eu vi? Onde foi que eu... Bom, então isso aqui que eu pensei, ou que eu vi, ou que eu vivi, eu vou tentar ficar longe, porque não está me fazendo bem. Aí tem outra coisa que eu falo, pô, quando eu vejo isso, quando eu vejo que as pessoas estão fazendo marmita para distribuir na rua, ou estão recolhendo mantimentos para entregar para as pessoas, isso me faz bem. Olha como eu fico leve, olha como eu me sinto excitado com a ideia. Beleza, eu vou ficar perto disso. Quando eu entro no FaceTime para falar com os meus amigos da faculdade, que faz um tempão que a gente não consegue se falar, eu me sinto tão bem, olha que oportunidade. Coisa que eu não faria em outra situação. A minha família mesmo, nós somos 4 irmãos, e aí tem também, sei lá, primos e tal. A gente nunca fez uma live, assim, para todo mundo sentar e mora cada um num canto, cada um numa cidade. Nunca a gente pensou, vamos fazer uma festa digital? Aí, acabamos de aprender que vale a pena fazer uma reunião digital da família. E todo mundo conversar juntos. A gente fica esperando o dia que tem aquela festa de casamento, esperando o dia que acontece aquele grande evento, né? Pra gente poder fazer esse processo de se encontrar. Então, não, vamos fazer agora, vamos fazer já. Vamos fazer um FaceTime com a sua mãe, com a sua avó, que não sabe fazer. Ela vai se divertir de viver no mundo dos Jetsons, né? Falando com alguém na tela. Vai achar super legal. E é isso, é escolher esse momento para a gente poder avançar em termos de oportunidade. Sempre para quem quiser ler um pouco sobre todas essas coisas, existem algumas literaturas bem interessantes, tá? A que eu mais gosto de todas elas é uma sul-africana. Agora, eu vou só pegar rapidinho aqui o sobrenome dela, porque eu tô ficando um pouquinho velha, sabe? E a minha memória tá começando a me deixar vulnerável. Mas ela se chama Susan David. Ela é uma sul-africana. E ela escreveu um livro que chama-se Agilidade Emocional. Na verdade, a tradução é muito ruim, porque é Emotional Agility. E aí seria muito mais flexibilidade, seria muito mais jogo de cintura emocional, né? Mas a tradução em português é Agilidade Emocional. Outro autor que eu acho que super vale a pena, né? E que a gente poderia indicar aqui para vocês é o próprio Antônio Damasio e o livro O Erro de Descartes. O Erro de Descartes, Antônio Damasio. Eu sei que o pessoal da PUC depois vai fazer aí um story só com as indicações de livro para vocês, tá? Mas você já vai anotando aí, ok? Outro autor que é Susan David, isso mesmo. Depois, O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que é super legal, super importante e legal de estudar. Um livro que eu gosto muito de indicar, que fala bastante sobre comportamento, que é bem legal, é o livro do Siddhartha Ribeiro, que é O Oráculo dos Sonhos, que é um livro bem legal para falar sobre inconsciente, sobre emocionalidade, sobre sonhos e tal. E eu também não posso deixar de fazer um jabazinho próprio, né? Que é o meu livro, que chama-se Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência. Aí é Carla Tiepo com 2 P's de pato, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas agora. Se vocês tiverem
alguma pergunta para fazer, por favor. Eu vou pegar aqui perguntas que já foram enviadas, que o pessoal aqui da PUC está mandando para mim. Vamos ver aqui, ó. Alguém perguntou assim, como que essa inconstância de informações pode nos prejudicar mentalmente? O nome do meu livro é Uma Viagem pelo Cérebro, a via rápida para entender neurociência, tá? Tem e-book, tem preço bom na Amazon, bem tranquilo de vocês acessarem. É um livro que vai falar sobre neurociência básica, né? E tem um capítulo bem legal sobre emoção lá. Como que essa inconstância de informações pode nos prejudicar mentalmente? De uma certa forma eu já tratei isso com vocês, mas o mais importante é que quando você tem essa dinâmica de informações, o que vai acontecer? Isso gera uma instabilidade emocional. Toda hora você tem uma dinâmica que de medo, de ameaça, daqui a pouco vem uma excitação, daqui a pouco vem uma raiva, daqui a pouco vem uma angústia, daqui a pouco vem uma tristeza. Por quê? Porque não há constância nas informações. As coisas estão muito variadas. Então, pessoal, primeira coisa, procurem se informar a respeito daquilo que é importante e não de todo tipo de dado que aparecer, né? Fontes, pessoal, escolhe fontes que vocês podem acessar. E essas fontes, que são fontes mais fidedignas, são fontes que entregam a informação de um jeito menos, cidade alerta, assim, né? Menos morreu, não morreu, quantos morreram e tal, porque isso realmente não é muito gostoso, né? Pega a informação que você precisa, o indicativo que você precisa. Eu preciso saber quais são os benefícios que o governo está disponibilizando, preciso saber o que eu vou fazer com a minha empresa, preciso saber o que eu vou fazer com o meu trabalho, essas informações, mas não fica o tempo inteiro, né, coletando essas coisas. Procura entrar em contato com pessoas com as quais você tem afeto, com as quais você tem intimidade, com as quais você pode viver uma relação social de intensidade, não superficial. Evita pessoas que estão o tempo inteiro de forma derrotista, falando sempre dos aspectos negativos, né? Procura harmonizar essa dinâmica. E óbvio, não é ficar sendo... As pessoas falam, pensar só em coisa positiva. Isso não adianta nada, porque pensar em coisa positiva não resolve